Olá, aqui é o professor João Rodrigues e hoje, nessa aula aqui ao vivo, nós vamos aprender como fazer uma redação de qualidade. Eu quero já começar essa aula pedindo para você, que é meu aluno aqui do 7º ano A e os demais alunos, e você também que vai ver esse vídeo no nosso canal, para curtir, comentar, compartilhar. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal para que essa aula possa chegar a mais pessoas. Lembrando que muitas pessoas acham que fazer redação é algo muito difícil, mas não é. Para fazer uma boa redação, basta você seguir os passos adequados. Com isso, você vai fazer uma redação de qualidade. Portanto, você que está acompanhando essa aula e que pretende passar em um vestibular, ou que pretende passar em um concurso, ou mesmo que quer tirar uma nota boa na aula de redação, no caso de vocês aqui dessa turma, acompanhe esse vídeo até o final, onde nós vamos trabalhar. Nós vamos ver todos os detalhes para fazer uma boa redação. Eu já começo aqui falando que para fazer uma boa redação, nós temos que dominar 13 perguntas. Essas 13 perguntas estão divididas em duas partes e é o que nós vamos ver hoje aqui nesse vídeo, nessa aula. Portanto, permaneça até o final acompanhando o nosso vídeo. E no final, eu quero que você que está vendo esse vídeo, você que é meu aluno, para fazer um comentário. Que seja um elogio, se você gostar da aula, ou que seja uma crítica construtiva. Mas é importante que cada um faça esse comentário nessa aula, ok? Vamos então agora para a nossa aula propriamente dita, onde nós vamos de fato trabalhar, destrinchar todo esse conteúdo. Muito bem. Pessoal, então, nós vamos entrar na nossa aula. Estamos aqui também com a nossa professora de apoio, a Tassiane, que daqui a pouco ela vai falar também. A Tassiane, ela trabalha aqui com os nossos alunos especiais. E nós, nessa aula, nós vamos de fato desvendar. Vamos também, nessa aula, vocês vão poder ver um pouquinho como esses alunos do 7º A participam de uma aula. Como esses alunos têm potencial. Esses alunos que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui, né, nessa aula aqui ao vivo. Mas, antes de entrar, de fato, no tema específico, eu gostaria de fazer aqui um pequeno comentário. Primeiro, pessoal, eu gostaria de dizer que ser professor é saber e transmitir conhecimento, ajudando os seus alunos a desenvolver as suas ideias. Para isso, o professor precisa primeiro aprender. O professor João Rodrigues, ele é formado em magistério, formado em letras e também é especialista em gestão e políticas públicas e também em pedagogia pela Universidade Católica de Goiás, pela PUC de Goiás. Vamos lá então, pessoal. Primeiro, eu gostaria de comentar com vocês, para fazer uma redação, o que nós precisamos saber? No início aqui eu disse, né? Nós temos que dominar 13 perguntas. Mas é importante a gente saber que uma redação não é um bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas acham que a redação somente algumas pessoas podem fazer. Isso não é verdade. Isso é um mito. Todos vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora, começando por esses alunos aqui do 7º ano A, todos vocês podem e conseguem fazer uma redação de qualidade. Para isso, você deve aprender e seguir esse espaço que nós vamos orientar aqui hoje, ok? Alguém aqui tem dificuldade de fazer redação?
Tem ou não? Ok, não tem perigo. Nós estamos na sala de aula para quê? Para estudar. E quando a gente estuda, a gente vai aprender. Não é isso? Muito bem. Vamos então, pessoal, para a nossa primeira parte de como fazer uma boa redação. Lembrando que eu vou falar aqui, mas no final vocês vão estar falando também, tá? Vocês vão estar respondendo algumas perguntas, ok? Tá, primeiro, respondendo a primeira pergunta. Para fazer uma redação, eu preciso saber o que é uma frase. Mas, professor João Rodrigues, o que é mesmo uma frase? É lógico que todos vocês sabem, mas nós estamos aqui para, de fato, tirar todas essas dúvidas. Então, frase é uma construção que encerra um sentido, podendo ser formada por uma ou mais palavras, com ou sem verbo, ou por uma ou mais orações. Pode ser afirmativa, negativa, interrogativa ou imperativa. Então, se você sabe de fato o que é uma frase, então com certeza você já tem um ponto positivo para fazer uma boa redação. E a segunda pergunta, professor, qual que é? Aí eu vou precisar de vocês, pessoal. Pessoal, dá ideia aí para nós. Gente, dá ideia. Não é assim que a juventude fala? Dá ideia? É ou não? Cada ideia, pessoal, corresponde a um parágrafo, né? E é esse ponto que nós vamos falar aqui agora. O que é um parágrafo? Parágrafo é a divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que a frase contida mantém maior relação entre si do que o restante do texto. Portanto, é uma ideia. É uma ideia, pessoal. Parágrafo, então, é uma ideia. Vejamos aqui. Eu vou perguntar aqui agora para o David. David, você vai fazer uma redação. Quantas ideias você vai sugerir para o seu texto? Quantas ideias? No máximo 2. 2 ideias? Não. Quantas ideias você vai sugerir dentro do seu texto? 2. 2 ideias? Pessoal, cada ideia corresponde a um parágrafo. Então, se você tiver somente uma ideia, o seu texto vai ter somente um parágrafo. Mas um texto, pessoal, uma redação para ter, na verdade, uma redação para, de fato, atender a necessidade e para que, de fato, seja uma boa redação, ela precisa de ter início, meio e fim. Quando você faz a introdução, na introdução, nós vamos ter um parágrafo. Quando eu vou fazer o desenvolvimento, o desenvolvimento deve ter quantos parágrafos? De 2 a 4 parágrafos. E quando você vai fazer o fechamento, deve ter um parágrafo. Ou seja, uma redação, na verdade, ela vai ter várias ideias. Primeiro, uma ideia que é a ideia principal. Essa ideia principal vai ser a introdução. A segunda parte da estrutura de uma redação vai ter o quê? É o desenvolvimento. Vai ter quantos parágrafos? De 2 a 4 parágrafos. E o terceiro passo da estrutura de uma redação é vai ter quantos parágrafos? Um parágrafo. Ou seja, pessoal, uma redação, ela deve ter, em média, de 6 parágrafos. Em média. No mínimo, ela vai ter que ter 4 parágrafos. No mínimo, uma redação. Uma redação, ela não pode ter menos de 4 parágrafos. Primeiro, um parágrafo para a introdução, 2 ou 4 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para o fechamento. Ok? Pessoal,
Quando eu perguntar para vocês, se vocês não conseguirem responder, não tem perigo. Nós estamos numa aula, e numa aula, nós estamos na aula para quê? Para aprender. E o professor está aqui exatamente para tirar as dúvidas de vocês. Muito bem, garoto. Tá. Vamos agora para a terceira pergunta. Mas, professor João Rodrigues, o que é uma estrutura de uma redação adequada? A estrutura de uma redação, pessoal, são as 3 partes que deve conter nessa redação. A saber, primeiro, qual que é? Introdução. Segundo, desenvolvimento. Terceiro, que podemos chamar também de fechamento. Vamos para a quarta pergunta. Como fazer uma leitura adequada? Aí, pessoal, é algo muito importante, porque se eu não sei ler, com certeza também eu não vou saber escrever. Mas aqui eu tenho uma dica de ouro para vocês. Para fixar uma mensagem, é preciso repeti-la muitas vezes. Assim também, se você deseja memorizar um conteúdo, terá que fazer uma leitura minuciosa várias vezes para inserir em sua mente as corretas lições que constam naquilo que você lê. Ou seja, se você vai fazer uma redação sobre meio ambiente, você vai ter que ler muito sobre meio ambiente, tá? Porque aí você vai memorizar. Os artistas, quando vai gravar algum filme, eles memorizam aquela cena. Então, para isso, eles vão ler várias vezes. Então, para fazer uma redação também, não é diferente, né? Vocês devem memorizar. Porque quando você domina o assunto, você não vai ter dificuldade de escrever. Não é isso? Mas vamos agora para a quinta pergunta. O que é uma introdução, professor João Rodrigues? Uma introdução de uma redação. A introdução é o início da redação dissertativa. Geralmente, ela é feita em apenas um parágrafo.